eu sou o vereador Eduardo Tuma, atual presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Eu sei que é possível fazer mais para que a população tenha melhores condições de vida. E por isso eu quero apresentar para você os projetos de lei de minha autoria e coautoria, além das ações que apoiei para construir uma sociedade mais justa para todos. Nós implementamos neste ano, por exemplo, a lei que concede o auxílio hospedagem para as mulheres vítimas de violência doméstica. Assim elas podem recomeçar as suas vidas longe do agressor, de quem muitas vezes dependem financeiramente para sobreviver. E muitos outros projetos que estão em curso para melhorar a vida das mulheres, da população vulnerável, como por exemplo a reserva de unidades habitacionais para abrigo temporário de mulheres ou de famílias em situação de risco. Para proteger os mais velhos, eu apresentei um projeto de lei que instala câmeras de monitoramento nas casas de repouso, combatendo assim os maus tratos. Outro, a vacinação domiciliar e a cartilha de orientação para prevenir a queda de idosos. No setor da moradia e habitação, eu sou coautor da lei que cria o programa Casa Paulistana, onde a prefeitura pode promover convênios com agentes financeiros para subsidiar a aquisição da casa própria para servidores municipais. Apresentamos um projeto de lei para a instalação de Wi-Fi nas bibliotecas públicas da cidade e outro para garantir alimentação diferenciada para diabéticos e hipertensos nas escolas e creches municipais. Com o programa Equilíbrio, queremos realizar o diagnóstico e tratamento psicossocial para crianças e adolescentes em situação de rua. Outras medidas já foram aprovadas e ainda tem muito mais em andamento para atender aos jovens e crianças. Aos nossos amigos com deficiência, nós implementamos a Lei de Utilização de Linguagem dos Sinais, que amplia a acessibilidade nos órgãos públicos, nas atividades culturais e nos serviços de cidadania da cidade, e garantir a possibilidade do transporte coletivo para pessoas com limitações físicas. Eu quero assegurar a reabilitação social de pessoas com deficiência visual e aprovar outras medidas que estão sendo articuladas. A dependência química é outro ponto importante de discussão. Eu apresentei um projeto de lei para criar a Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, com a finalidade de garantir a política de prevenção e tratamento para a reinserção de dependentes químicos no convívio social. Na saúde eu incluí o programa de prevenção ao câncer de pele, que é realizado anualmente no mês de novembro. Como um dos principais articuladores do projeto de lei que proíbe a exigência de contrapartida das santas casas e demais hospitais filantrópicos, eu quero garantir que muitas dessas instituições que abrem mão de ajuda financeira possam receber verbas públicas para melhorar o atendimento à população. Os animais também merecem nossa atenção especial. Assim, eu criei e apoiei projetos como o SAVU, que é o Serviço de Atendimento Veterinário, que presta socorro e resgata animais de forma gratuita em uma unidade móvel. Apresentei o Registro Geral Animal e a microchipagem. É uma solução para identificar os animais e os responsáveis, e estes serão acionados caso seus pets estejam perdidos ou sofrendo maus tratos. Com o projeto de lei para cadastramento de médicos veterinários, que vão prestar atendimento gratuito em clínicas especializadas, nós conseguimos atender a população de toda a capital com um custo baixo, já que é muito mais econômico usar um espaço físico pronto e em funcionamento. Durante a pandemia, garantir a distribuição de ração aos animais de rua e para os animais que vivem com pessoas de baixa renda, além de outras ações. Junto com outros vereadores, eu trouxe mudanças na lei sobre o sistema cicloviário do município de São Paulo, com regras mais eficientes e solucionando assim problemas apontados pela própria população, deixados pela gestão anterior. Também apresentei outras soluções, como semáforos que funcionam com energia solar, assim como a inclusão de novas aplicações na lei para a água de reuso. No esporte, eu criei a Frente Parlamentar de Incentivo à Prática do Skate na cidade de São Paulo. Eu também observei a necessidade de aprimorar o ambiente de negócio e assim apresentei o projeto de lei que autoriza o funcionamento do comércio varejista aos domingos, eliminando mais um obstáculo burocrático que impedia o desenvolvimento da iniciativa privada na capital. Para proteger a população de práticas abusivas,
eu criei o Código Municipal de Defesa do Consumidor, para orientar o fornecedor e melhorar o mercado. Eu sou um dos criadores da Frente Parlamentar de Defesa da Microempresa. Essa frente ela incentiva as atividades das empresas de pequeno porte, o microempresário individual e as cooperativas, facilitando assim a gestão dos pequenos negócios e garantindo que empregadores possam manter os seus funcionários, reduzindo custos na gestão dos tributos. Com a lei municipal da minha coautoria, nós determinamos aos órgãos públicos o uso de softwares livres, abertos, trazendo mais transparência e economia para o poder público. Como reconhecimento ao trabalho social feito pelas igrejas, eu apresentei projetos e propus modificações que hoje são leis, como o parcelamento das dívidas tributárias e não tributárias e a remissão de multa às igrejas, a lei de isenção dos IPTUs de imóveis alugados na sua totalidade. As igrejas na cidade de São Paulo cumprem um papel fundamental na área social também, não só religiosa. Por isso eu apresentei projetos que fazem justiça à presença da igreja na cidade de São Paulo, como foi o caso do perdão de multas injustas aplicadas às igrejas, como é o caso da isenção do IPTU na totalidade do imóvel das igrejas, respeitando assim a imunidade constitucional e a isenção legal da qual a igreja tem direito. Também a regularização dos imóveis da igreja, para que essas não precisem pagar nenhum tipo de taxa ou qualquer outra cobrança que venham a onerar, que venham a impedir o funcionamento dessas entidades tão importantes na cidade de São Paulo. A favor de uma gestão transparente, eu criei e apoiei importantes projetos, como a CPI dos grandes devedores e a CPI da sonegação tributária. Fui presidente dessas duas comissões que recuperaram mais de 2 bilhões de reais à vista aos cofres públicos, além do Fundo de Prevenção e Combate à Corrupção na esfera municipal. Sou autor da Lei da Desjudicialização, aquela que permite acordos entre a prefeitura e o contribuinte, sem ter que passar por um processo judicial longo. Além disso, esses acordos prevêem a presença de advogado para defender o contribuinte na sua maior amplitude possível. Muitos outros setores foram contemplados com projetos de lei apresentados e aprovados, como as empresas que tiveram a extensão do prazo para dar entrada no alvará condicionado, permitindo o funcionamento de até 2 anos sem o alvará definitivo, para trazer melhores condições de trabalho aos funcionários da segurança e mais proteção à população. Eu criei a Frente Parlamentar de Segurança Pública. Atualmente segue em tramitação o projeto de lei que prevê a implantação de vídeo e áudio nas viaturas da GCM, para que as abordagens sejam registradas, assim como as ocorrências no interior das viaturas. Eu fui responsável pela votação e aprovação de uma série de projetos junto à Casa Civil, entre eles o projeto de lei que estabelece o uso do AIMB, incluindo uma cota de solidariedade dos recursos vindo da privatização para a construção de um parque público e investimentos na zona norte da capital, assim como a concessão administrativa de uso à Fundação Bienal de São Paulo. Com a aprovação do Plano Urbanístico Complementar do setor Chucre-Zaidan, na Zona Sul, nós queremos garantir o investimento em habitação de, no mínimo, 30% do que for arrecadado com as vendas de CEPACs. Também articulei a votação do projeto da reforma da Previdência Municipal, que foi feita inclusive antes do governo estadual e do governo federal. Esse é o pioneirismo da cidade de São Paulo. E o meu trabalho não para por aí. Dei suporte para iniciativas que beneficiam diferentes áreas, como a Lei da Regularização Imobiliária, conhecida como Lei da Anistia, para regularizar mais de 750 mil imóveis na cidade de São Paulo, em alguns casos de forma automática. Apoiei o projeto de lei do Triângulo SP, que transforma o centro histórico da cidade em um polo cultural e turístico com opções para a população da capital. Votei favoravelmente a reforma administrativa da cidade de São Paulo, que extinguiu mais de 3 mil cargos em comissão
e gerou uma economia aos cofres públicos de mais de 125 milhões de reais por ano, além de extinguir empresas públicas desnecessárias no dia de hoje, como a Anlurb, a Ilume, a SP Tours, ou seja, é a máquina estatal mais enxuta, menor, mais eficiente, prestando um melhor serviço aos moradores da capital. A pandemia do coronavírus trouxe desafios importantes para a cidade. Por isso, eu aprovei o PL na Câmara Municipal para garantir que não ocorressem demissões em massa nas empresas terceirizadas que prestam serviço para a Prefeitura, para a Câmara e para o Tribunal de Contas. Articulei também a medida que estende por até 12 meses a validade dos TPUs, que são os termos de permissão de uso, obrigatórios para os comércios que desejam ocupar o espaço público, como bares e restaurantes que colocam mesas nas calçadas. Esse projeto também isenta o comerciante das taxas relativas ao exercício de 2020 em relação a 2021, além de prorrogar os pagamentos de mutuários da Coab por 3 meses quanto às suas prestações. A Câmara Municipal não parou. Nesse momento em que uma pandemia mundial afeta a vida de todos, adotei diversas medidas para diminuir o impacto na nossa vida. Entre elas, o uso do plenário virtual para que os trabalhos dos vereadores continuassem em favor da população, garantir a ampla participação popular e transparência de todas as ações tomadas durante a pandemia. Com as economias que fizemos no Legislativo e o corte de salário de 30% dos vereadores, somado à transferência do Fundo Especial de Despesas, conseguimos repassar quase que 50 milhões de reais para a saúde e assistência social no combate ao coronavírus. Acredito que a mudança começa em casa. Como presidente da Câmara de Vereadores, eu promovi uma revisão geral dos contratos, o cancelamento de licitações e uma reestruturação administrativa. O resultado foi uma economia significativa, com a verba redirecionada para os setores que realmente precisam da nossa atenção, além de ajudar na preservação do meio ambiente. E é assim que acredito que uma verdadeira gestão deve ser feita.